Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, 5 Sentidos, com Dina Rachid. Olá, já estamos no ar, 5 Sentidos, hoje batendo papo com uma menina que eu vi pequena, digamos assim, e que hoje é uma grande empresária, uma grande cozinheira. Se você não ouvir esse programa inteiro, depois ele vai ficar no podcast, então seja muito bem-vindo. Ela era Carol, mas ela não tinha esse sobrenome dela, era Cardoso, mas agora ela mudou, uma moça de família, que virou Carol Mendes, mas todo mundo conhece ela como Carol Nutri. Tudo bem, meu amor? Como vai você? Olá, pessoal, exatamente. É o CNPJ ou o CPF? Vamos começar pelo CPF. Vamos começar pelo CPF. Eu conheço Carol quando ela estava ainda como estudante de nutrição. E aí depois ela começou a fazer umas coisinhas pequenininhas, aí foi fazendo. Depois entrou numa linha muito boa, que é a linha sem lactose, a linha sem glúten. E hoje em dia você tá uma explosão. Primeira vez que eu te entrevistei, você estava começando o teu negócio ainda, não foi, Carol? E aí, o que mudou daquela época para hoje, além do sobrenome e, claro, da situação civil também do Estado Civil? O que mudou, Carol? E coincidência principal é que a Carol Nutri começou no dia do aniversário da neta da senhora. Simplesmente, foi no dia do aniversário de Paty que tudo aconteceu, né? 20 de novembro. Exatamente, 2013. 2013? Foi. Exatamente, foi lá que aconteceu, no insight de uma tia minha ter falado, você vende comida congelada? Eu falei, eu vendo comida... Não. Quando eu ia falar um não, eu recebi um beliscão debaixo da perna. Quando eu recebi um beliscão debaixo da perna, eu falei, faço? Lógico que faço. E a menina que estava do lado perguntou, então eu quero pra amanhã. Eu falei, amanhã esgotou. Eu nunca tinha feito comida congelada. E através desse início, mostra que nem sempre o preparo é algo que te faz começar. E sim é quando Jesus manda a direção e quando ele te manda uma dica e você está pronta para absorver isso. Então, o começo há 13 anos dessa empresa, que tem um propósito muito grande de levar cura, né, da alma através da comida inclusiva, onde pessoas que não podem comer têm patologias diversas, como câncer, epilepsia, não podem comer. Quando chegam num restaurante, é só lhes dizerem a doença que eles têm, que eles comem a comida que eles querem, voltadas para o que eles podem comer, é muito especial. Então, estar aqui nesse programa é muito importante para mim, que é onde começa tudo lá atrás. E é de muita gratidão saber que a Carol Nutri está aqui para falar um pouquinho desses 13 anos. E tem uma coisa importante também, Carol, porque você teve coragem de começar. E muitas pessoas ficam com medo do começo, se sentem incapazes, inseguras, quando na verdade tem talento, mas tem medo. O medo não pode sobrepor o talento. O talento tem sempre que sobrepor o medo. Porque medo nós temos desde quando nós nascemos. Recebemos o não o tempo inteiro da nossa vida. O não é normal. Temos que buscar sempre o sim. Mas aí você começou a fazer quentinha, marmitinha. Exatamente. A gente começou... Normal. A gente começou a fazer alimentação saudável, estudante da UFBA de nutrição, e a gente começou a fazer essas marmitas. Na primeira semana foram 5 marmitas dessa amiga de uma tia minha, e depois, na outra semana, ela disse pra amiga, já foram 8, na outra já foram 16. Em 13 meses, os carros já estavam batendo na porta do meu prédio. Na 4ª semana, a geladeira da minha mãe já quebrou, porque eu já estava vendendo mais de 60 marmitas, não estava mais acoplando. Eu já não estava dormindo mais direito, porque eu estudava, estava na reta final da faculdade, eu já não conseguia mais fazer comida, ou saber se eu estudava, porque eu estava na reta final. E aí começou a vender, eu ganhei um freezer. Aí daqui a pouco eu vendi o sofá, vendi freezer, vendi tudo na minha casa, para poder botar 3 freezers horizontais na sala de um prédio, de um apartamento no Costa Azul. Eu digo para você, não espere estar tudo organizado, você saber preço, você saber o que você faz, você tem uma logística. Apenas comece, porque quando você bota o pé, Jesus coloca o chão. E se eu tivesse falado não, imagina se eu tivesse falado não há 13 anos atrás, onde eu estaria? Então que bom que mesmo sem nunca ter feito comida congelada, eu disse sim. Porque esse é o propósito da nossa vida, é saber que a gente é capaz como filha do Senhor para executar e avançar. Você sabe que a Elívia Portela está aqui, veio comigo, viemos juntas. E a Elívia foi a primeira pessoa a fazer congelado aqui na Bahia. Ela ensinava congelamento quando as pessoas nem pensavam em congelado. As pessoas tinham preconceito com congelado. E ela fez a mesma coisa do micro-ondas. Mesmo micro-ondas, quando chegou aqui, a Elívia era patrocinada, então ela dizia como é que as pessoas podiam fazer comidas no micro-ondas e tudo mais. E a parte de congelado, você tem que ter um cuidado muito especial, porque qualquer coisa que é muito grande, e ela não é nutricionista. E durante muitos anos, ela deu um curso de congelamento. Até hoje as pessoas pedem dicas para ela, e ela vai dar essas dicas de congelamento, mas naquela época é diferente de hoje em dia. Hoje em dia você tem muito mais cuidado com os alimentos. Você tem muito mais primor. Porque você trabalhar com alimento é muito sério.
E no meu caso de alergias e Não, intolerância você alimentar, ainda tem mais isso, porque eu lembro que a primeira vez que eu te entrevistei, você já estava fazendo comidas para algumas pessoas assim, mas não era ainda não era o no celíaco, que passa restaurante. pelo ar, que Não. tem uma PLV, que é o Não contato de... tinha nada. Na primeira vez. Aí, a segunda vez que nós conversamos, você já estava montando a tua cozinha. Que eu tive que sair do lugar que eu tava pra montar em outro lugar, que foi todo colocado azulejos novos. Não podia ir uma batedeira, um prato, um garfo, nada do lugar que eu tava. Isso ela do zero. Tanto que é onde a gente tá até hoje. Tem 16 salas na nossa cozinha. 16 salas. Parece um shopping center, todo branco. Tem um salmo Josué 1.9, seja forte, corajosa, enorme, lindo, douradão. Tem uma fotona minha na frente. E é tudo setorizado. Tem a sala PLV, tem a padaria, tem a confeitaria, tem a embalagem, tem a principal quente, tem câmara fria, câmara congelada, tudo bonitinho, além dos 2 restaurantes que a gente tem. Mas vamos lá. Até é bom que você fale sobre isso, para as pessoas terem uma noção e se inspirarem. Você falou desse teu começo, beleza. Mas e depois disso? Cresceu muito e aí você precisou sair do lugar que você estava, montar... Saí do apartamento da minha mãe, que a gente vendeu sofá, mesa, tudo, pra botar 4 freezers horizontais na sala. Aí o barulho dos freezers não dava mais pra gente ficar em casa. Minha mãe, eu já bati o carro 3 vezes, já tive 2 princípios de AVC. Mentira. Tudo em prol do que eu sabia onde eu ia chegar. Eu fazia 49 casas numa segunda-feira, então eu acabava 4 horas da manhã e eu deixando nos porteiros. Eu era amiga de todos os porteiros e todas as pessoas me emprestavam um carro. Eu abria eu nunca esqueço o ônibus, Barroquinha. O rapaz abria o meio do ônibus pra eu subir com minhas sacolas. Eu tive muita coisa contra. A minha mãe e a minha irmã também não acreditavam no meu potencial. Então eu tive que ir de encontro à minha mãe. E o que é uma mãe? Geralmente a mãe sabe tudo que é melhor pra gente, né? Mas nesse caso, tem algumas mães que elas têm um cuidado excessivo com o filho. Então, às vezes, ela bloqueia você. Ela fala, filha, vá com calma. Mas hoje em dia mudou. Já. Hoje em dia mudou. Já, e a gente já se mudou pra 3 locais. E agora a gente tá nessa casa daí. A gente tá justamente nesse lugar que são 16 salas. Carol, olha a importância de você poder não desistir do teu sonho. Que é muito bom a gente poder levar a vida adiante sem olhar pra trás. E olha outra coisa, você executar na sua vida uma coisa que ninguém faz. Pois é. Eu não tenho uma concorrência. Meu restaurante funciona de manhã até de noite. Tem dia almoço, café da manhã, janta, lanche, festas que a gente faz na Baluarte, a gente faz. Mas você demorou um tempo pra você poder abrir e também teve uma outra pessoa que te considera como filha, que te deu um espaço pra você poder colocar, que é no bar. Helena. É, no bar tal, é onde eu cresci, né? Com 6 anos de idade, eu chegava no bar tal, meu pai e minha mãe comiam carneiro e eu ficava dentro da recepção com minha tia, liberando comandas. E hoje eu tenho um restaurante do lado de minha tia, então, tanto que a minha filha chama Maria Helena. E que você sabe que é sério. A minha filha chama Maria Helena, que eu sou como se fosse filha da minha tia Helena, né? Então agora eu tenho uma segunda mãe e uma filha Helena. Então eu vejo tudo que ela conseguiu conquistar hoje na idade dela e vou tentando fazer o caminho, só que de uma forma... E ela é uma excelente gestora. Ela é muito ama. humana. E tem uma coisa importante, quando ela me falou, eu falei, gente, essa sala que você fez pra Joel, falou, Eu porque te amo. Carol é como se fosse minha filha. Exatamente, Carol, minha tia. tem uns 20 dias que eu fui lá no restaurante bater um papo com ela também pro programa, e ela tava me contando, né? Eu falei, Carol, até que ela falou, pois não. Eu falei, que maravilha. E ela tava comendo a tua comida toda assim. E ela agora foi, porque eu já falei 1000 vezes, minha tia, eu preciso cuidar de você. Mas ela nunca se permitiu pelo excesso da correria da vida dela. Aí agora, teve um probleminha de saúde, eu falei, precisou ter um probleminha de saúde pra confiar na sua filha, e agora ela ficou tudo certinho, emagreceu bastante. As gorduras que estavam na carótida, tudo bonitinho, que ela tava com as questõezinhas, já estão todas se regularizando e é muito bom ver eu poder dar tempo de cuidar de uma segunda mãe. E teu restaurante ficou uma gracinha. Não é? Parece uma casa de boneca. Uma casa de boneca, ficou lindo. É o mesmo jeito, lá em Vila. Isso é um presente de mãe. Isso é bondade, isso é caridade. Você vê que alguém vai seguir seu caminho. Não, você vê e que alguém assim, que viu você fazer e admira e que seguiu o mesmo caminho. Mas eu tô te falando mais ainda. A bondade dela é de ter pego uma parte que para ela era muito importante, que ela fez joia e transferir para você. Ela te deu o coração, porque ali era uma sala que homenageava ele. Tinha assinatura de meu tio. Exatamente. E ela passou isso para você. Independente de ser um negócio ou não, mas isso é coração. E o olho dela brilha. Ela é muito feliz, fico muito feliz. Ela é muito orgulhosa do trabalho que você faz. Mas você falou que você faz uma alimentação
para determinadas doenças também? Como é isso, Carol? Porque assim, já que a tua gastronomia ela é limpa, não tem contaminação nenhuma, nada. Mesmo... E o slogan é alimentação inclusiva e afetiva. Só agora não tem Semana Santa, tem pessoas que têm alergia a quiabo, alergia a camarão, alergia àquilo. Tem pessoas que têm epilepsia, não podem comer um empim, ou não podem comer outra coisa, então a gente faz um arroz de couve-flor, a gente consegue fazer um vatapá de couve-flor, te bota proteína. Quem não pode camarão é sem camarão. Então, imagine pra você, numa mesa de uma família, cada um tem uma alimentação específica para a sua parte nutricional da sua doença. Mas você pesquisou isso? Como é que foi esse teu começo nisso aí? Como é que rolou? Meu pai tinha leucemia. E ele queria, porque queria comer muitas comidas diferentes que não podia, só que não deu tempo, né? Meu pai faleceu quando eu passei no vestibular. E aí eu falava, já que não deu tempo em meu pai, eu vou ajudar outras pessoas. Então o meu propósito era esse, fazer com que a nutrição e a medicina ficassem juntas, né? Porque quando o paciente ele tem uma alimentação gostosa, ele adere melhor à medicina. A medicina e a nutrição tem que estar junto. Exemplo. Uma mãe, quando ela amamenta uma filha que não pode leite de vaca, que chama de APLV, alérgicos à proteína do leite de vaca. A mãe fica triste porque não pode comer o que ela gosta. Quando ela fica triste, o leite dela reduz, a criança começa a ter fome, chora, interfere no casamento e a vida dela começa a ter um caos. Então, quando ela chega lá no restaurante, ela come uma pizza 3 queijos, o nosso queijo de castanha de caju. Ela come uma pizza 3 queijos com gorgonzola de castanha, com mais um suco de uva gaseificado que remete ao vinho. Na mesma hora que ela come isso, o peito dela começa a jorrar leite no restaurante. O filho dela é amamentado e a família sai de lá feliz. Que lindo! E você? É o propósito. É muito um propósito. Tudo a gente tem propósito na vida, é muito bom. Eu, no meu curso, eu faço exatamente isso. Eu destravo as vozes das pessoas para que elas possam falar. Sei quem elas são. Que elas entendam, de fato. E isso é um crescimento, não é para quem você está passando, é para você mesmo. É o amor que você cria. Servindo ao outro. Exatamente. Isso aí não... Aí nessa parte da minha vida agora, entre equilibrar o servir e o me permitir viver. Eu servi tanto que eu me esqueci. Eu esqueci de quem eu sou, eu esqueci de quem eu era. Eu botava na frente servir, estar na rua trabalhando, do que servir no meu primeiro ministério, que é na minha casa. Então agora eu tô aprendendo o que é descansar. Você sabe de uma coisa boa? Não é uma moda, porque família nunca deveria ser de moda. Você ter princípios nunca deveria ser de moda. É como se você tivesse tendo um resgate. O mundo tá tão louco, as pessoas estão com tantas crenças, vaidades, excessos, não conversam mais, não sentam mais à mesa para comer, só celular. Isso é tão importante que acaba fazendo com que você se separe. O fundamental que é você estar com a família, sabe? Você ter a união, você ter a comunhão. É porque a sociedade hoje impõe que a mulher, que é a poderosa, é aquela que não para em casa. É aquela que produz. Então, quando você vai para a Bíblia e você entende o que Jesus fala, você aprende que quando você cuida da sua família, Jesus cuida do que tem que cuidar. Busque o que é mais importante para você, que é a sua família. Primeiro ministério, marido, filhos. E Jesus vai acrescentar você no que você precisar. Então, o descansar para mim era muito doloroso. Tirar férias é doloroso. Parar de trabalhar é uma coisa complicada. Doía viajar. Então hoje, mesmo doendo, eu vou. Quando eu chego lá, eu falo, eu viajei, fiquei tranquila dias, fiz tudo. E deu tudo certo. Todo mundo cuidou. E sempre a terapia falava isso. Você faz com que os seus funcionários sejam dependentes de você para depois você reclamar que eles são dependentes de você. Não dá certo. Não dá certo. Não é isso. Você tem que entender que as pessoas podem ser melhores que você, sim. E você consegue delegar. Então eu acho que o empresário hoje em dia é isso. É o equilíbrio entre o servir, o trabalhar e o servir dentro de casa, que é o principal. Vou por rapidinho, 15 segundos de intervalo. E na volta eu quero que você fale sobre essa virada que você colocou de sair da marmita e realmente para o espaço físico. Voltamos já. Continua aí com a gente. Já tem mais. Você que está ouvindo a nossa web rádio Coisas da Dina aqui pelo site, tem uma forma ainda mais prática de acompanhar a nossa programação. Aqui mesmo na página da rádio, clique no botão aplicativo. Em poucos segundos, ele baixa no seu celular e você passa a ouvir a nossa rádio de onde estiver. Simples, rápido e gratuito. Clique no botão do aplicativo e leve a Web Rádio Coisas da Dina com você. Web Rádio Coisas da Dina. Vozes do Brasil e do mundo se encontram aqui. Nos siga nas redes sociais. De volta com Carol Mendes. Sempre me acostumar com esse sobrenome dela, porque era Carol, agora é Mendes. Carol, no primeiro bloco você contou muito a respeito do seu começo, da tua vida, da tua luta, da tua mudança.
Mas aí eu queria que você falasse desse teu crescimento de montar um espaço físico, porque não é fácil você lidar com cozinha, com atendimento. Você, imposto, ser empresária no Brasil é muito difícil. Eu te digo isso porque ser empresária é muito difícil. Como é que você pensou, assim, de manter essa estrutura e já está há tantos anos? E você já abriu um outro restaurante? No início, eu achava que não existia imposto. Não existia nada. Eu abri 8 lanchonetes dentro de academias. Eu lembro que você primeiro começou com a lanchonete. Oh, meu bem, ali já ficava doida. 8. E era funcionário em Você 8 nunca teve lugares. Nunca. Sozinha. Sozinha. Era 8 lanchonetes nas Hammers, na academia, Eu na lembro Alfa, disso. tudo eu rodava, eu fazia, eu tinha funcionário, tudo que era lugar. E eu achava que a vida era aquilo ali. Não passava cartão de crédito, era só débito e dinheiro e transferência bancária, eu lembro. E aí até que as coisas foram aumentando, aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu fechei as 8 lanchonetes. Foi o momento que eu tive mais dinheiro. Vendeu 6 vezes mais durante a pandemia. Eu tinha muito dinheiro. Meus funcionários todos iam de Uber e de volta. Eu gastava muito de Uber. Só que quando chegava na época da pandemia, eu começava a sentir muita agonia em saber que as minhas amigas estavam passando por apertos e eu estava ganhando dinheiro. Eu não entendia essa conotação de como é que todo mundo tá falindo, todo mundo tá parando e eu tô ganhando mais dinheiro. Aí foi quando Jesus também me disse, eu preciso que você abençoe. E foi que aconteceu com a Helena também. Isso falou abençoe. Então eu pegava muito dinheiro semanal e comprava arroz, feijão, arroz, e saia distribuindo minha cozinha na Boca do Rio. Virou como se fosse um lugar que as pessoas buzinavam e pegavam comida. Pegavam comida. E como eu tinha muito cliente doente, idoso, tudo, lembro que teve primeiro que fechava tudo. Eu fui pra prefeitura pra dizer que eu não ia fechar. Aí eu lembro que a prefeitura chegou lá pra poder fechar, porque a Boca do Rio foi o primeiro lugar. E eu era na Boca do Rio. E eu ainda sou na Boca do Rio. Quando eles chegaram lá, eles olharam tudo, eu só chorava, eu chorava. Aí eles olharam, eu não vou fechar não, porque eu nunca vi uma cozinha tão limpa e linda como essa. Eu nunca vou esquecer. Aí eles me deixaram aberto, eu continuei vendendo comida pra todo mundo. Levei os relatórios dos meus pacientes, todos pra lá pra prefeitura e justifiquei porque eu ia ficar aberto. E expliquei tudo o que eu tava fazendo. Então a gente não parou. E depois que acabou a pandemia, eu abri o restaurante. Quando abri o restaurante, depois eu abri Vilas. E aí hoje eu tenho uma cozinha industrial com 16 salas e mais 2 restaurantes, que é Vilas e Costa Azul. Onde é onde Vilas? Vilas é dentro do Giovanni Center, do lado da sorveteria da Ribeira. Tem um shoppingzinho. Sim. Ali, naquele shoppingzinho ali. E a gente faz revenda pra Santo Antônio de Jesus, pra Ilhéus, pra Jacobina. A gente faz pra muitos interiores, a gente faz. E não tem contaminação cruzada. Não tem contaminação. Porque a minha neta tem alergia E é minha cliente. e ela sofreu muito com isso. Eles comendo em lugares que dizia não ter e tem. Sendo que o glúten passa pelo ar. Se você abrir um pacote de alguma coisa que tenha glúten no ambiente, você tem que trocar tudo. Já o leite não é pelo ar. O leite é pelo contato. Uhum. Então tem que ser numa sala separada. Se for no mesmo lugar, pode, mas tem que ser separado os utensílios. Então a gente atende qualquer tipo de alergia. Qualquer um. Ovo, castanha, leite, glúten. A gente não trabalha com açúcar, trabalha com bebezinho, que também nem adoçante pode. É mais tâmara, mais uva. A gente consegue agregar qualquer coisa. Qualquer tipo de doença. Você faz essa alimentação, ela tem um prazo, porque ela é mais perecível, por não ter nenhum tipo de condimento, ela fica mais perecível? Fica. Só que a gente bota vácuo e a rotatividade da gente é bem alta. Sim. Então não fica muito estoque. Qual é a média que você tem uma noção assim de quantas refeições você serve? É porque a gente não vende só refeição, a gente vende salgados, refeições, pães, pão de sal, pão de milho, pão de leite, confeitaria. Então é muita coisa, mas o carro-chefe é o cookie. A gente tem um cookie que é vegano, aí tem um cookie branco, o Nesfit, o Oreo, eles são veganos banhados no chocolate, daí sem glúten, sem já leite. estamos na semana da Páscoa, e aí? Ai, nossos ovos de Páscoa são referência. Não tem ninguém como faz igual o nosso. Que é uma casca de Oreo vegana, de castanha de caju, com cacau black. Como é que é o Oreo vegano, gente? O Oreo é importante. A base é de castanha de caju, um cookie bem macio, bem crocante, com cacau black, que é riquíssimo em ferro. Então a gente consegue fazer com que as crianças comam, ainda suba o ferro e é feito. Você teve que estudar essas coisas? Quem é que faz as receitas? Você eu consigo parar e eu consigo fazer uma torta inteira de inhame. E sai perfeito. E o propósito é sair gostoso. Não tem como ser só nutricionalmente correto. Se não tiver gosto bom, parecido com o normal, não pode sair da cozinha. Então a gente tem cachorro quente vegano, com calabresa de ervilha. A gente tem hambúrguer. Calabresa de ervilha? Exato. Como é que faz uma calabresa? A gente tem hambúrguer, a gente tem gorgonzola de castanha, a gente tem pizza, a gente tem milkshake, cappuccino, barca de acarajé, comida baiana, risoto, macarrão, lasanha, pão de sal, alfajor, chopito. Que menina danada. Tem creme crack, tem broa, tem biscoito, tudo feito da forma saudável. Porque a gente consegue
consegue atender todo mundo com a cozinha só. Mas você faz uma pesquisa nisso, como é que você tem uma quantidade de alimentos, uma quantidade de insumos, você vai cruzando, porque, né, assim, Para dar mais crocância, é uma farinha que é mais seca. Para dar mais emolência, a gente bota alguma chandrada. Para deixar de uma forma mais... Peraí, até você conseguir fazer isso... A gente erra demais. E outro propósito, princípio de empreendedor. Você vai fazendo errado até dar certo. Não tem uma fórmula mágica de fazer sucesso. Eu tive que errar muito, eu erro até hoje. Só que agora eu erro com uma consciência uma consciência melhor. Não desperdiça tantos alimentos. Não, a gente já tem o tchan da... Aí agora o que é que acontece? Fica tanto conhecimento que eu tenho uma obesidade de conhecimento que eu tenho que dividir com as pessoas. E aí agora a gente começa a dar cursos. Aí tem Portugal, eu dou cursos para minha primeiro grupo, 68 mulheres. Em Portugal? Não, lá em Portugal tem umas, mas aqui eu lancei online, no primeiro dia eu vendi 68. Então, só que eu me assustei. Aí agora, mês que vem, a gente vai voltar a abrir o curso, senão eu não dou conta de todo mundo, é muita gente. Aí agora É individual? Não, é todo mundo junto, só que é muita dúvida. Fazer comida sem glúten não é só receita. Sim. Você tem que ter temperatura de mão, você tem que saber forma de fazer. Você sabe que Eli, depois dela que você viu agora há pouco aqui, ele estava fazendo um teste para fazer o pão delícia, não sei se você já faz. Já faço. Já faz. Porque aí vamos fazer. Amei. Quero que ela me convide. Uma receita com Aí, você. a rainha do funcional. Eu ensino pra ela, eu juro. A base do nosso pão delícia é banana da prata. É bom que você vale para isso ela, porque vamos troquem umas ideias depois sobre isso, porque assim, quando você tem esse pão delícia, e eu me lembro que uma vez a minha neta comprou um pão delícia, eu falei, gente, esse pão delícia não é esse pão delícia. Que ela passou mal, lembra? Que até fechou lá. Ainda funciona aquele espaço? Funciona, mas eles tomaram jeito? Tomaram jeito. Pula esse assunto, família. Não, tem que ter cuidado sim, porque a gente tem que saber onde é que nós compramos. Com certeza. Porque não é brincadeira, não. Não adianta. Eu acho que é o tipo da coisa que tem que ser colocada. Então vamos dar uma dica? Quando vocês forem comprar em algum lugar, procure se tem nutricionista responsável técnica, procure se tem CNPJ na etiqueta, pergunte. Porque hoje todo mundo cozinha. Hoje todo mundo quer ter sua receita e fala, olha, o meu é sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Mas é arriscar a vida de crianças, de idosos. Gente, não é uma comidinha que você vai ter uma dor de barriga leve. É uma comida que fecha a glote. É uma comida que vai inflamar totalmente o intestino. Como é o caso da sua neta, ela estava num tratamento no exterior. Caríssimo. Tudo organizadinho. Quando ela chegou em Salvador, ela começou a comer nesse local que não serve comida assim, confiável. Então, tudo que ela gastou dinheiro no exterior, o intestino dela voltou a inflamar. E o tempo que demora, porque nesse caso, foi em Campinas, o médico de Campinas, que estava até em Campinas ontem, ele falando o seguinte, olha, nós precisamos fazer um tratamento sério, não pode ter glúten, não pode ter lactose, não pode ter açúcar, não pode, porque é todo um processo anti-inflamatório. Aí você vai, demora meses, não pode ter nada em casa e você vai e inflama de novo. Não pode não. Então a gente, quando a gente diz que a comida é sem glúten, é diferente de sem trigo. Sem trigo pode ter contaminação cruzada. Sem glúten, você dá certeza de que você tem um responsável técnico que responde criminalmente sobre o que ele produz. Então tem que ser uma coisa séria. Então vender mentira para filho dos outros. Cliente é uma coisa, não é nem sobre empresário, não é sobre empresário, é sobre ser humano, correto, sobre índole. Então prestem atenção, quando forem comprar em algum lugar, procurem, investiguem, perguntem. Você, mãe de uma criança alérgica intolerante, você tem que ser treinada para não ser enganada. Isso é muito sério. Isso é realmente muito sério, porque é daqui para ali, tendo uma gotinha que seja, faz um prejuízo devastador na saúde. Carol, queria que você deixasse assim um conselho, a gente está para terminar o programa, de mulheres que queiram empreender, que queiram trabalhar na área. O que você fala, Pera? Qual é a tua dica para que elas façam sucesso, assim como você também nesses 13 anos? Olha, para ser empresário hoje em dia, você tem que acreditar muito no seu potencial. Você tem que entender que o que você faz é algo que é enviado de Deus mesmo, porque pra gente suportar as dores, suportar as batalhas, suportar dias maus, suportar dias que só Deus mesmo pra dar uma direção é amando o que você faz. Que você vai trabalhar mais do que tá em casa, você vai viver com aqueles funcionários, com aquelas pessoas que vão ser sua família, entender que seres humanos erram, não achar que existe perfeição, porque com essa correlação entre líder e funcionário é complicado. E é acreditar mesmo que o servir é a parte principal.
sem ser empresário, é um equilíbrio entre coração e razão. É bem complicado, mas eu agradeço muito a Deus por ter decidido começar. Na minha carteira de trabalho só tem meu estágio no Bartal, assinatura de minha tia Helena. Nunca tive outro trabalho, outra coisa. Mas acredito que eu acho que eu nunca vou deixar. Aí eu pensando assim, meu Deus, se eu fechar tudo e atender em consultório, eu ganho mais dinheiro. Só que não é sobre dinheiro. Trabalho. Só que não é sobre dinheiro. É sobre propósito. No consultório eu não vou ter a mesmo tamanho para chegar nas pessoas. Aí Deus quer que eu volte a atender agora, depois da minha filha com 3 anos, eu vou voltar a atender, vou voltar a dar seus cursos e vou ser a Carol Nutri da cozinha. Então, que é onde Deus está querendo me levar. Várias mãos. E como é a alimentação da Maria Helena? Ela é aquela pessoa que, como na minha alimentação, na gestação, justifica muita coisa, né? Eu comia muita coisa saudável e gostava muito de coisa azeda. E Maria Helena acordou, ela aceita tudo que a gente oferece, geralmente as comidinhas da empresa, mas ela gosta do açúcar, ela gosta de cuscuz, ela gosta de rabada, ela gosta de frutas, ela é uma menina bem desbloqueada para alimentação. Graças a Deus que a gente se ofereceu muito a ela. Uhum. Então, ela é uma menina muito esperta e ela até me perguntou uma coisa tão bonitinha hoje: mamãe, você é feliz? Você tá feliz? Aí ela falou: papai, você tá feliz? Que bom que vocês estão felizes com 3 anos. É para vocês perceberem mesmo que a vida só tem graça quando você é vivida na essência da palavra do Senhor. Então, eu desejo a vocês que estão do outro lado aí, que têm vontade de empreender. Tô aqui à disposição para servir vocês, ensinar o que Deus me deu, que não é meu, que Deus me deu, para que vocês levem saúde, sabor e cura através da alimentação. E estou aqui para o que der e vier. O meu Instagram é @CarolNutri com 2 Is. Vocês podem falar comigo por lá. Venha no restaurante do Costa Azul, do lado da Academia Alfa, ou no restaurante de Vilas, do lado da Sorveteria da Ribeira, que eu estou à disposição para mostrar o melhor da alimentação inclusiva, afetiva. E apesar de que Salvador tá cheio de mulheres boas, viu? Muito. Tem Edoute, tem de Salvatore, tem muitas outras, que tem tantas que não tem nem o que falar, mas são mulheres de fé, de luz, que a gente só tá aqui para se juntar, se unir, para levar a cura, a saúde e a inclusão para todas essas pessoas. Obrigada, meu amor. Seja muito feliz. Feliz Páscoa. E Jesus Amém. Sempre no coração da gente, tá não? Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada, meu Gratidão. Amor. Sigam Carol e também nos sigam nas redes sociais, Coisas da Dina Oficial. E se você quiser esse programa, novamente, já está na nossa sessão podcast. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir 5 Sentidos com Dina Rachid. Se não conseguiu ouvir o programa inteiro, está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.